Será que eu devo me comunicar mais rápido, mais devagar, num tom de voz bem mais alto ou falar mais baixinho? Qual é a voz ideal para expressar o que nós desejamos? Será que a nossa voz tem relação com as nossas emoções? Eu confesso para vocês que até um período da minha vida eu achava que se comunicar de forma enérgica, falando bem alto, era o melhor para mim. As coisas foram mudando, a gente vai se observando e com uma ajuda profissional eu comecei a olhar para a minha voz interior, para a minha voz que eu expresso de forma diferente. E claro que no Ouse Comunicar não poderia faltar minha querida Denise Pimentel. Ela é não só a minha fono, mas se tornou aí uma parceira de trabalho, uma amiga querida. Que delícia ter você aqui. Gratidão, gratidão a Deus por você ter aceito esse convite e por estar aqui. Boas-vindas. Obrigada, Dani. Para mim é um prazer, uma honra, muita honra ter você aqui, né? A gente estar perto e fazer trilhar esse trabalho na comunicação. Uma mulher que passa verdade, sentido de vida, propósito, que é tudo que eu também acredito. Então a gente trabalha juntas aí nessa comunicação e obrigada pelo convite. Ai, que bom! Será que você vai observar hoje a minha voz aqui, a minha comunicação nesse dia? Eu vou ver se você foi uma boa paciente e fez os exercícios certinho que eu pedi e as orientações. E essa é muito a sua missão diária, né? Observar a voz das pessoas, mas ajudar dentro do que cada um que vai lá dentro do consultório busca. Sim, Dani. Por muito tempo a gente sempre vai pela nossa experiência, né? Então eu passei assim, muito tempo da minha vida, muito calada, muito silenciosa, por processos meus, e a gente vai observando e eu não tive voz por muito tempo e quis um propósito de vida dar voz às pessoas. E é muito impactante para mim ver aquela pessoa extremamente tímida, que não conseguia falar, que não conseguia se comunicar, e a gente trazer de dentro para fora essa comunicação, não só a voz, não só a emissão, mas o que ela tem do propósito de vida, dela colocar o que ela sente, as emoções, aquilo que ela é chamada a fazer através da voz, através da comunicação. Então a voz é apenas um reflexo da alma. Eu falo isso. As pessoas que são muito introspectivas, a gente tenta mudar sim essa velocidade de fala, esse timbre, tudo que a gente vai conversar daqui a pouco, tecnicamente, mas a gente não quer que a pessoa ela mude o jeito dela de ser, mas o que ela tem para aprimorar, o tesouro que Deus colocou nela, a gente lapida, né? Como se a gente fosse lapidar esse diamante, que é isso que eu me sinto chamada para poder trabalhar na emissão, no timbre, na intensidade, que a gente chama de pitch, de loudness, e a gente vai aprimorando essa voz, onde as pessoas falam assim, nossa, você mudou minha voz, dá água para o vinho, né? E onde também no Brasil hoje eu sou muito conhecida no trabalho de transformar as vozes que passam pela muda vocal, que são vídeos que viralizaram nas redes sociais e que as pessoas assim, que não conseguiam nem falar, tinham uma estima assim muito baixa por não conseguir falar, e isso tudo através também do emocional, onde a pessoa não consegue expandir a comunicação por bloqueios. Então, hoje a fonoaudiologia trabalha com esses desbloqueios emocionais, onde traz assim um resultado fantástico. É uma mudança realmente até para esse olhar da profissão, né? Eu fiz, para quem está aí nos ouvindo, eu fiz 7 anos de fono na minha adolescência e no início da faculdade. Porque eu tinha intersecção, que fala? Ceceio. Da língua entre os dentes. Talvez você que está aí conheça alguém ou já tenha passado por isso. E aquilo me incomodava a minha família. E como que eu ia ser jornalista falando com a língua entre os dentes? Até o meu 3º ano da faculdade. Então foram ali anos, eu falava. E graças a fono, eu passei por algumas aqui em Maringá, que pena que eu não te conheci, né, naquela época antes, mas era muito chato fazer fono, era muito, porque eram aqueles exercícios ali, então eu sofria, era uma terapia, mas como eu queria muito, só que eu acho, hoje olhando, né, 7 anos, por isso que ficou chato. E essa mudança, né,
hoje eu vejo as pessoas falando, nossa, eu quero fazer fono, meu Deus, eu quero alguém, né, no caso da D, que cuide da minha voz, que me ajude. Tem aquela fono mais o terapêutico ali, então explica um Aham. pouquinho pra gente aí essa diferença, assim, né? Tem aquele que precisa, igual eu estou lá para cuidar da minha voz, mas tem realmente o cuidado diferente, né? A fonoaudiologia é muito recente, Dani, né? É uma ciência muito recente e ela lida com a comunicação como um todo. Então, tem especialistas em audiometria, em áudio, na audição, na parte de linguagem, as pessoas que têm dificuldade de transcrever, né? Então, são várias áreas. Na parte da motricidade orofacial, que é onde você buscou, onde tem essa dificuldade do ceceio lateral ou frontal, desse escape de língua, né, que é a parte da especialidade da motricidade orofacial e também da voz, e entre outras milhares, que Uhum. antigamente tinham só 4 especialidades quando eu me formei há 20 anos atrás. Mas que as terapias, inclusive quando eu fui paciente de fono, eu tinha nódulos nas pregas vocais, que eu trabalhava com criança, falava muito alto, abusava muito a voz, e eu fui ser paciente. Eu fiquei 2 anos e meio fazendo exercício só de trrr, todas as semanas. E eu falava, meu Deus, eu quero um dia desenvolver alguma coisa com que o paciente não fique atrelado há tanto tempo assim, como você falou, né? E hoje em dia, a gente consegue, com 3 a 4 sessões, fazer uma diferença na voz do paciente absurda. Né? Então, as pessoas às vezes até chegam assim, ai, quantos meses eu vou ter que fazer fono? Aham. E muitas vezes não é nem meses, alguns pacientes com 2 sessões. Tanto que é o caso desse menino, né, que eu mudei a voz do João Pedro, se vocês aí que estão nos conhecendo agora quiserem entrar na rede social, digita lá no Google João Pedro, muda vocal, vai aparecer o nosso trabalho, que com apenas uma sessão ele chegou e conseguiu. Tava falando numa voz aguda, assim, falsete, né? Que ninguém, todo mundo ria dele. E em uma sessão, nós mudamos 1/8 da voz dele, 8 notas. Ele passou a falar grave, né? E as pessoas falam, não, mas você não fez nenhuma cirurgia? Não, não fiz nenhuma cirurgia, eu fui apenas na fono. Nós descemos a laringe dele e tinha um bloqueio emocional, de cujo emocional. Então, essa é a fonoaudiologia. A gente trabalha com a comunicação como um todo. É muito, muito prazeroso a gente ver os pacientes que chegam, né, não imaginando, até mesmo você, quando chega no meu consultório, pensa que, eu só vou tratar apenas no meu timbre de voz e acaba Uhum. vendo essa gama, né, de possibilidades que nós temos de trabalhar com essa parte, inclusive, da mente, do corpo, dessa parte que eu chamo hoje de fonoaudiologia integrativa. A gente integra a voz, a comunicação, a mente, o corpo, o emocional como um todo, que a gente não olha apenas para uma prega vocal, a gente olha para o ser humano como um todo, o que que ele vem, como você, o teu trabalho, que eu vejo que Deus nos uniu, tá de encontro aquilo que eu penso, que aquilo que você também faz não é apenas uma venda de um produto, não é apenas a comunicação, mas é aquilo que a pessoa está sentindo, aquilo que ela pode. E quando você vai ouvindo a pessoa, quando você vai vendo o que ela tem de propósito, você fala, meu Deus, é muito maior daquilo que até ela enxerga, até aquilo que ela vê, Perfeito. né? Que a gente abre esse leque onde Deus nos possibilita que a gente trabalhe o ser humano como um todo. E isso que você falou, eu chego também a me emocionar, porque eu sempre fui ali muito dedicada para estudar, para ter Isso. conteúdo, para, né, conseguir compartilhar com as pessoas as informações, porque eu venho dessa escola do jornalismo, onde você tem que estar Sim. sempre antenada e informada. E nessa minha transição de carreira, nessa minha carreira nos palcos, realmente, ou estar ali compartilhando em público, o Uhum. que que eu comecei a perceber? Às vezes eu cansava de tanto falar, porque eu falava, hoje faz uma palestra, amanhã faz um curso, depois de amanhã dá aula, e foi quando eu te procurei porque eu estava realmente sem voz, eu estava ali às vésperas de um grande evento, e hoje você falando, claramente eu vejo que era o emocional, porque era atenção, pré-evento, e sumiu, né? Eu fiquei ali, sei lá, acho que 3 semanas sem voz. Então, como o emocional impacta na nossa voz? Muito. Nós temos casos de pacientes que chegam que sempre tiveram uma voz em excelência, até profissionais muito renomados, né? E que do nada perdem a voz. E existem vários motivos. Tem a parte orgânica, realmente a pessoa pode adquirir ali uma faringite, uma laringite, uma gripe, uma parte viral ou bacteriana. Ou tem aquele caso que a pessoa abusou muito, que entrou no ar-condicionado, que estava com uma imunidade baixa,
né? O que dormiu mal, teve várias noites de sonos ali que não teve repouso nem restauração. Mas tem aqueles casos, Dani, que teve uma briga com o marido e que não conseguiu colocar para fora todo o sentimento e que simplesmente há um bloqueio do sistema nervoso autônomo. Há um bloqueio do nervo vago. Então, esses bloqueios é de cunho total emocional e que não tem ali uma relação, né, orgânica, e sim funcional, e sim emocional. Muitos casos chegam até nós como um caso que nós chamamos de disfonia psicogênica. O que é uma disfonia? A disfonia é uma dificuldade na emissão. A pessoa que está falando bem e passa a ter essa dificuldade. Hoje, aqui com você, estou tendo uma disfonia, porque essa não é minha voz, né? Eu estou passando por um quadro interno de refluxo gastroesofágico, né? Por situações também de estresse que eu estou vivendo, que eu também sou uma humana. As fonos também estressam, também, né? Médico também fica doente. Então, minha voz hoje está um pouco pesada para poder falar. Então, é um quadro de disfonia leve que eu tô. Mas muitas pessoas chegam com um quadro de disfonia moderado, severa, que é com essa dificuldade, desculpa. Mas essa dificuldade tem de cunho psicogênico, que é a parte emocional, né? Onde nós fazemos desbloqueios dentro do consultório ou eu encaminho para microfisioterapia, que é um fisioterapeuta, que tem vários amigos, que faz esse desbloqueio emocional que automaticamente faz com que a musculatura, que a parte de inervação, volte a funcionar normalmente e eu daí reajusto a musculatura orofacial, que é a parte de prega vocal, laringe, fonte e filtro. Que isso também é uma coisa legal para eu falar. Vou pedir aqui até teu tempinho para dizer a todos vocês que estão aí nos vendo, né, ouvindo, que nós dividimos na nossa parte de comunicação, dessa parte de emissão, aqui, na parte da laringe, que é a fonte, aonde nós temos a laringe, onde nós temos a fonte de onde se origina ali a parte sonora, né, dos harmônicos da voz, e a parte do filtro. O filtro é onde está a parte da língua, da bochecha, do palato. Então, quando chega um paciente, um cantor, um jornalista, um orador, a gente já avalia. O teu problema será que está na parte da fonte, da prega vocal, que ele está lá com um nódulo, uma fenda, um desajuste, uma alteração estrutural mínima. O que é isso? Uma prega vocal maior que a outra, que nós temos. Às vezes nós temos uma pálpebra mais caída que a outra, um pé mais curto que o outro. Então tem a pessoa que nasce também com uma prega vocal desnivelada. Então o teu problema está na fonte ou está no filtro, né? Ou está nos dois, ou está no emocional. Então a gente já vai conjecturando aí aonde está aí a dificuldade do comunicador, ou tá em todos. Alguns, infelizmente, chegam pra gente com alteração na prega vocal, alteração na língua, parte emocional, que hoje em dia as pessoas estão muito sobrecarregadas. E essa sobrecarga gera uma comunicação não tão eficiente. E nas redes sociais, as pessoas percebem muito o outro através desse tom de voz, dessa forma como a pessoa comunica, né? Eu não sei se é porque eu sou da área, quando eu vejo alguém e falo, nossa, tem alguma coisa estranha nessa pessoa. Ela tá, às vezes até ela disfarça uma voz, ou ela quer falar muito devagar, muito certinho ali, parece que aquilo tá desconexo. Ou aquele outro, né, mega agitado. Tem pessoas que por natureza, como eu coloquei aqui, né, eu não consigo ainda falar um pouco devagar, porque eu acho que aquilo, sei lá, traz essa, entre aspas aí, uma lerdeza na voz. Será que as pessoas vão se conectar comigo falando tão devagar? E o outro que fala mais agitado. Mas ao mesmo tempo tem esses que não é, nem é porque ele gosta, igual a Dani que gosta de ser agitado. Ele disfarça, ele fala de um jeito que não é ele, né? Dani. Daí a gente diz que essa pessoa não está de encontro com a identidade dela. E é onde nós trabalhamos, porque antigamente, inclusive você aqui é testemunho, que os jornalistas forçavam totalmente para falar. Porque tinha aquela coisa do Cid Moreira lá atrás, né, que o grave, porque realmente o grave tem maior poder de persuasão, mas daí todo mundo só queria falar grave. E as jornalistas iam lá na frente da televisão e falavam,
Hoje nós estamos aqui nessa reportagem, em frente desse episódio, então colocavam, né, impostavam a voz, inclusive é o termo que eles utilizavam. E aos poucos a fonoaudiologia foi responsável em trazer essa naturalidade, onde a voz tem que ir de encontro com quem é a pessoa. Então, quando você me fala, quando a gente olha, a gente já vê se a pessoa está sendo natural ou não. Perfeito. Se está sendo ela ou não. Porque muitos colocam uma voz onde não é ela, não soa ela. Então não passa essa verdade. É muito ruim a gente não trabalhar com a verdade. Porque a verdade, né, é a verdade que nos abraça. É a verdade que entra. Né? Deus é verdade e vida. Então, quando você não está na verdade, a gente não consegue uma comunicação efetiva em tudo. No conteúdo, né, na forma de falar, na expressividade, no timbre. A gente vê quando a pessoa está forçando que aquela voz não é dela. Ela pode, dentro do consultório, trabalhar, igual, muitas pessoas me mandam assim, eu consigo falar mais agudo? Porque aonde eu vou trabalhar, eu preciso de uma voz mais aguda. Então, a gente consegue subir o pitch, nós conseguimos subir a frequência, né, do comunicador ali, mas até onde vai ficar natural? Até onde vai soar que é ela mesma, é essa mulher, né? Ou não. Então, é muito importante a gente trabalhar com essa verdade do como que do que é essa pessoa. E dentro disso, da naturalidade, muitas pessoas às vezes me perguntam assim, Dani, na hora que eu vou vender, né? Eu tenho isso daí, eu tenho que ser como? E eu sempre falo, né? Essa verdade é olhar no olho, você entender ali que o que você está falando você acredita, mas às vezes ali nas redes sociais, essa voz, ela acha que é feia, ou às vezes ela fala, mas eu não me comunico, eu tenho medo de gravar vídeos, porque eu acho a minha voz feia, porque eu acho que assim eu vou vender. E nessa linha da naturalidade, não existe a voz a mais ideal ou a menos, ou não seria essa a pergunta. Existe o que ela está falando de verdade e ela pode aprimorar, seria isso? Sim, existem, né? Igual cantor. Igual as pessoas falam assim, todo mundo pode cantar? Todo mundo pode cantar. Mas tem aquele que vai ser profissional da voz? Que vai conseguir cantar e ser famoso? Né? Há controvérsias, porque hoje nós vemos muito MCs, inclusive eu cuidei da voz do MC Daniel há pouco tempo atrás, as pessoas me perguntam, a voz do MC Daniel é bonita? Então, assim, tem pessoas que não têm uma voz, depende do estilo. Eu canto bem, mas eu não vou conseguir ser um cantor lírico, porque eu não tenho plasticidade para isso. Então, tem pessoas que já nascem com esse dom de ter uma voz que é congênita, né? Que já ouve a voz do pai e fala, nossa, a voz do pai é bonita, do filho é bonito. Eu sou agraciada em casa de ter uma filha que abre a boca, e desde os 3 aninhos ela canta, todo mundo fala, que voz é essa? Então, tem as pessoas que naturalmente têm esse timbre que impacta as pessoas, né? Que tem uma voz, que tem uma plasticidade muscular, poder, uma força, ouvido, né? uma força que é dom, Mas tem como trabalhar, Dani, né? E é isso que você está dizendo, é sobre a autoimagem. Inclusive, ontem eu atendi um paciente de Dubai, né? Que nós fizemos atendimento online e que ele falou assim, minha voz é horrível, minha voz é horrível. Daí eu falei, para aí que eu vou te mostrar o que é uma voz horrível. E peguei uma paciente com cordectomia, que tirou parte da prega vocal. E ela fala, essa minha outra paciente que fez esse trabalho, esse processo de cordectomia, e ela fala, eu amo a minha voz, né? É uma voz com ruído, é uma voz que foi ali seccionada a parte do músculo vocal, que ela tem uma voz assim extremamente áspera, mas só dela conseguir falar, ela agradece a Deus de conseguir se comunicar. Que lindo. Então isso é muito bonito, né? E eu falei para esse paciente em Dubai, eu falei, mas porque ele vai trabalhar com a parte de comunicação lá também e de mídias, e ele falou, eu acho a minha voz horrível, né? Minha voz não tem impacto, porque tem uma disfunção. Ele usou aparelho ortodôntico muito tempo, ele não consegue ter um timbre claro, uma dicção clara, então ele criou uma imagem vocal para ele péssima. E quanto mais ele se ouve, ele vai se bloqueando. Então, primeira coisa é a gente tirar essa imagem, é gravar, é mostrar. Autoconhecimento, é né? o autoconhecimento, é trabalhar do paciente, do cliente, essa propriocepção dessa imagem, que assim, a gente consegue transformar. Hoje, a fonoaudiologia trabalha com equipamentos de ponta, onde a gente chega e a gente transforma essa voz com trabalho de fotobiomodulação, de eletroestimulação e de tantas outras possibilidades onde a voz vem rápido, de um estímulo de função,
de um estímulo, inclusive de timbre, de brilho, que o paciente consegue ganhar, que antigamente lá você ficou 7 anos na fonoaudiologia, eu fiquei 2 anos e meio, mas que a gente consegue um resultado muito expressivo. Né? Pode até pegar para nós, né, Dê, ali, pode pegar os aparelhos aqui, para você mostrar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou aqui, você me fez reavivar o medo que eu tinha de me comunicar diante de uma câmera. Por quê? Eu ouvi de um professor na faculdade, você aí que já está com o livro, o Ouse Comunicar em Suas Mãos, já deve ter lido isso. Se não está com o livro, adquira, porque você vai entender muito mais sobre comunicação, sobre voz, sobre postura, expressividade e sobre como nós podemos desbloquear esses medos. Por quê? Como a Denise falou, assim como a voz, a nossa comunicação, ela é treinável. Não é um dom de todos, todo mundo não nasce um ótimo comunicador, mas você pode treinar essa comunicação e você pode treinar a sua voz. Eu confesso que depois que eu passei por todo esse processo, eu fiquei 17 anos então bloqueada, sem colocar minha voz no mundo, sem querer ali me expor, mas fiz a transição de carreira e veio essa necessidade. Hoje, quando eu olho para eu me comunicando, eu quero melhorar muito, eu tenho a Denise aí para me ajudar a melhorar muito, mas eu confesso aqui para todo mundo, eu gosto de me ouvir. E eu acho que o ponto-chave é porque quando eu falo, parece que eu quero entrar no outro, assim, eu falo assim com uma vontade de ajudar a outra pessoa, que quando eu me ouço, eu falo assim, nossa, que legal, será que as pessoas vão sentir tudo isso? Mas claro, esse uso diário da voz, que daí eu acredito que é isso que você vai mostrar, esse uso diário, eu sinto que às vezes cansa, porque eu ainda estou nesse processo de colocar muita energia na minha voz. É sobre isso, mas também, Dani, com algumas disfunções que o paciente pode trazer por problemas de oclusão, tá? Problemas de disfunção, como eu acabei de dizer, essa parte ortodôntica que usa aparelho e falta de função e a laringe sobe muito, é pela frequência ou é pela tensão cervical. Então, são vários fatores que a gente precisa avaliar o que o paciente está compensando, tá? Compensando na parte da fisiologia ou compensando emocionalmente também, né? O que ela quer tanto fazer com que as pessoas ouvem ela, o que é tanto que, enfim... Será que tem necessidade, né? Necessidade. É isso que a Dê conversa muito comigo, né? Será que... Isso, então o que tem por trás? E o paciente, como todo nessa parte integrativa, a gente avalia, né? O que ela está querendo buscar. E nessa parte de autoimagem, onde o paciente chega pra gente e fala, não gosto da minha imagem, muitas vezes ele está vivendo momentos de gatilho que na infância é comum no consultório eles falarem, eu fui ler na escola, fui fazer uma leitura, os amigos caçoaram da minha voz, porque estava passando pelo processo da muda vocal, ou porque no momento da vida eu gaguejei, né? Então, assim, são momentos que alguém riu e a pessoa bloqueou. E depois, durante a vida, na fase adulta, quando sente provado numa situação de avaliação ou numa gravação, qualquer situação, a pessoa volta novamente a ativar aquele bloqueio e faz com que a voz fique totalmente retraída, ou não projetada, ou com disfluência, que vai tendo hesitações, não tem aquela fala fluida, né? É isso, fluente. Ou até some, né? Tem gente que fala, me dá um branco, eu não consigo, parece que falta as palavras, mas é porque está ali Dani, reativando, né? É comum encontrarmos paciente que a voz some por completo. A pessoa acaba desenvolvendo uma disfonia psicogênica onde ela se perdura. Há uns 3 meses atrás eu recebi uma professora que ela ficou 1 mês sussurrando que a voz dela não saía por um processo que ela foi falar com a diretora foi um pouco incisiva com ela numa situação e ela perdeu a voz. E esse perder a voz remeteu a uma situação que a mãe dela, o pai dela brigaram com ela numa situação lá atrás também, que ela foi apresentar um trabalho, não foi bem, tirou nota baixa, ela fez aí uma correlação inconsciente no cérebro e ela tracionou, enrijeceu a musculatura e ela ficou falando assim por 1 mês.
mais. Nossa. Daí tomou antibiótico, tipo pastilha, spray de própolis e não conseguiu soltar. Daí foi umas outras 2 profissionais, amigas fonoaudiólogas, não conseguiu sair a voz e chegou até nós e nós fizemos esse desbloqueio e a voz dela saiu sem fazer nenhum exercício. Então, há casos e casos. Que perfeito, Há isso, casos e né? casos. Então, Perfeito. a fonoaudiologia hoje traz que, inclusive, eu tenho, assim, a graça, né, de ser grata mesmo a Deus, de ter sido chamada, né, no meu coração, de viver esse lado emocional. E no Brasil, eu sou hoje a pioneira a trabalhar com essa parte do sistema nervoso autônomo, que é essa parte de disfunção da parte emocional, nessa correlação do sistema nervoso. O que é sistema nervoso autônomo, né? As pessoas me perguntam muito, essa correlação de que nós trabalhamos com a parte do emocional, que nós temos a simpaticotonia e parasimpaticotonia. Todos nós temos a parte simpática, que é a ação de luta e fuga, quando você acorda e fala, hoje eu tenho que lutar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ou não, hoje eu não quero acordar da cama, eu quero ficar aqui, né? Que é a simpaticotonia, e a parasimpaticotonia, que é essa restauração, onde nosso corpo se restaura, onde a gente dorme, onde a gente faz um passeio, onde nós tiramos férias, onde o nosso domingo, que eu não quero fazer nada, eu quero ficar em casa, quero curtir o marido, quero curtir o filho. E, infelizmente, há uma alteração grande hoje dessa simpaticotonia, porque as pessoas não têm mais essa restauração. A mulher trabalha de segunda a sábado, chega domingo, tem que lavar roupa, tem que cuidar da casa, e o corpo não se restaura. Isso vai mexendo com a imunidade, isso vai mexendo com o reequilíbrio, essa homeostase do corpo, homeostasia, que é esse equilíbrio corporal. E isso altera muito a parte vocal, altera demais a parte do nervo vago, que é a ansiedade. Então, quando a pessoa está ansiosa, ela não consegue ter um equilíbrio vocal, uma emissão vocal, um timbre. Principalmente para cantor, a gente nota que os cantores iam chegando no consultório com uma alteração muito grande emocional. E nós trabalhávamos ali a parte de fisiologia da voz, equilibrava a voz saía condicionada, chegava na outra semana, o cantor vinha ruim novamente, porque essa homeostasia do corpo estava desequilibrada, ele não tinha restauração. E a ansiedade acelerada faz com que a voz também seja alterada. Então, para você que está aí, né, nos ouvindo aqui, se às vezes não está muito contente aí com a sua voz, vamos relaxar um pouco, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos também dar um descanso, tem dia para nossa voz, para o nosso corpo. E você me fez também lembrar muito de profissionais aí, levando para o mundo dos negócios, que tem, assim, produtos ótimos, tem muito conhecimento, prestam ali um serviço de excelência, mas na hora que vão se vender ali nas redes sociais ou fazer uma reunião com o cliente ou uma reunião em grupo, acabam, através da voz, não conquistando a outra pessoa, não sendo uma pessoa atrativa ou então não convencendo, porque ele às vezes, né, não acredita naquilo que ele vai vender, mesmo sendo ótimo, ou então ele está tão nervoso, tão ansioso, que ele passa uma insegurança através da voz. Dani, a grande maioria acredita no que vai vender. A grande maioria não acredita nele. Né? As pessoas têm dificuldade, acham que assim, só o quintal do vizinho é bonito, o dele não é. Então, trazer esse amor próprio, né? Eu vejo assim, que hoje, cada dia mais, desculpa, deixa eu tomar uma aguinha, mas eu vejo que as pessoas não têm esse amor próprio, né? Eu brinco com alguns pacientes que falam assim, estão infringindo o mandamento de Deus, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. E as pessoas muitas vezes amam mais o outro do que a si mesmo. E também não conseguem enxergar o que dentro dela precisa ser lapidado. Que seja o cunho emocional, ou seja, a parte espiritual, muitas vezes, ou essa parte fisiológica que a pessoa não cuida. Ela vai na academia, ela cuida do bíceps, do tríceps, ela cuida do cabelo, às vezes chega com o cabelo lindo, roupa linda, mas não cuida da voz, que às vezes 2, 3 sessões a gente conseguiria reposicionar essa laringe, melhorar essa parte do orbicular, dos lábios, onde ela tem uma dicção, uma articulação mais precisa, ou uma pessoa que tem uma ressonância, que fala com a voz extremamente com nasalidade, ou uma hiponasalidade. Então, é o cuidar da comunicação como um todo, né? É cuidar dessa balança. Tem pessoas que se vestem muito, muito lindo para poder falar e que chega na frente do microfone, tem uma voz extremamente assim, que você fala, meu Deus, eu não consigo ouvir essa pessoa. Né? E é esse equilíbrio da balança. É ter que cuidar do visual, é ter que cuidar do conteúdo que vai colocar.
E é cuidar também dessa parte da oralidade, que é da parte da emocional, da parte da voz, que as pessoas dissociavam totalmente. Que a voz é uma coisa, a parte emocional é outra. Sim, tem coisas que é emocional, tanto que eu não sou psicóloga, eu estudei muito a parte da psicologia para poder hoje trabalhar com parte do sistema nervoso. Fiquei 4 anos em estudo nos Estados Unidos, né, de um estudo muito profundo da parte do emocional. Então, muitas vezes eu tenho que encaminhar, sim, para psicóloga, encaminho para o microfisioterapeuta, mas essa relação da voz emocional é muito grande, porque aquilo que você falou, as pessoas chegam, vão vender um produto e não conseguem vender porque ela não acredita nela, porque tem bloqueios nela que ela olha e fala, nossa, eu não tenho capacidade. E não é que não tem uma capacidade, às vezes é falta de um estímulo ou de uma orientação ou de um desbloqueio mesmo. Uhum. E como que é esse desbloqueio? Existem vários níveis de desbloqueios, né? A gente pode desbloquear com o aparelho, a gente pode fazer uma modulação, né? Vamos pôr no nervo vago, ou esse desbloqueio é a nível de derme, onde o microfisioterapeuta toca, ou do sistema nervoso, uma terapia crânio-sacral, ou é uma terapia de modulação de uma neurometria, né? Ou existem vários tipos de modulações, de desbloqueios dentro da ciência, e que o paciente consegue ou em uma única sessão, ou 2 ou 3 sessões, ou uma reprogramação que ele tem que fazer várias vezes, né? Até mesmo com um psicólogo, em colocar para fora esse anseio de se comunicar e de não conseguir, onde ele tem alguma coisa ou de vida intrauterina, transgeracional, ou até mesmo de primeira infância, que a grande maioria passa por situações onde ela não consegue se comunicar muito bem. Mas Que você mais que falando trouxe ali, aí? eu vou dar uma dica para vocês que estão aí nos vendo. Geralmente, assim, são coisas bem básicas, né, para poder trabalhar e que a gente consegue com um simples palitinho, né, trabalhar aqui num melhor timbre, num brilho da voz, que é igual eu falo para os meus pacientes ou numa palestra, que é igual um coro de tambor. Se a gente faz assim, ó, com o tambor bem frouxo, nós não temos brilho. Agora, se eu faço, ó, o brilho e o som já é outro. Então, muitas vezes, nós não temos função nessa parte orofacial. E mesmo assim, todo mundo malha, vai lá na academia. Vou malhar, vou ficar com o braço durinho, mas não malha essa parte da comunicação, não malha a musculatura orofacial. Então, se eu pegar um palito, qualquer pessoa fizer isso daqui, ó, empurrar contra a bochecha, eu vou ganhar uma força, eu vou ganhar um estímulo nessa musculatura que eu vou trazer um brilho melhor e maior. Se não tem um palitinho desse aqui, pega o cabo lá o cabo da colher em casa, né? E coloca o cabo e faz. Ó, ganha força. Do outro lado, ganha força. Língua, mesma coisa. Hoje em dia, grande parte dos pacientes chegam com disfunção, porque muita tensão, tem que trabalhar demais, ansiedade faz uma retração na língua e vai falar e fala porta, morta, né? E a língua traz, ela recua, causa uma tensão e a pessoa não tem. E a língua, ela molda, a língua traz sonoridade, é a língua que traz esses harmônicos da voz que você ouve e fala, que voz aveludada, que voz bonita. E você também pode fazer isso em casa. Coloca no palitinho, empurra de um lado, empurra do outro, sem trazer tensão, dissociando a força da musculatura da língua da cervical. Então, nós temos desde de um recurso aí que aqui custa R$1 até aparelhos caríssimos, né? Que nós utilizamos dentro do consultório. Hoje, você traz aqui a fono. Bem no dia da fono. Vamos perguntar para ela se tem que tomar água toda hora. Vamos fazer aqui para poder sair um muco. Mas nós trabalhamos aqui com aparelhos, né? De fotobiomodulação, que a gente liga e que traz luz, que também tem magnetismo e que traz automaticamente uma recuperação da musculatura, tá? Então, são vários aparelhos que nós trabalhamos. Esse aqui é uma eletroestimulação, esse aqui é uma fotobiomodulação, que traz recursos de estímulos para a musculatura, não só, inclusive, na parte orofacial, mas também transcraniana.
que hoje em dia nós temos esse recurso para poder trabalhar mitocôndrias, para poder trabalhar algumas partes do cérebro, né, de neurotransmissores, onde traz calmaria, traz um centrar, traz com que o paciente consiga até melhorar a forma de pensar. Uhum. Gente, incrível, né? Quanto conhecimento, nós teríamos aí voz para ficar aqui o dia todo falando, né? Aprendendo com a Denise. Trouxemos aqui algumas dicas para vocês. Essa relação muito grande entre a voz e o emocional, ficou muito claro isso. Para mim, o maior aprendizado desse programa, porque sempre que eu estou aqui entrevistando eu aprendo muito, vamos relaxar. Eu também preciso descansar um pouco mais a minha voz, descansar mais o corpo para no outro dia, Mas né? importante, Dani, não é um relaxar da musculatura. Uhum. É um relaxar internamente, né? Na verdade, eu não digo nem um relaxar, um restaurar. O importante é nós termos essa restauração. Pessoas, cantores que não dormem, fazem shows constantes, que não tem essa restauração do corpo, a voz vai sentir, a primeira que vai sentir. Então, é um relaxar, entre aspas, mas é um restaurar. Um restaurar. É um restaurar, saber o momento de tomar água, o momento de parar, respirar. Então, para vocês também que estão nos ouvindo, essa dica de restauração é trabalhar a respiração. É inspirar em 4 segundos e expirar em 6 segundos, que essa inspiração em 4 e expiração em 6 traz essa restauração, esse reequilíbrio do sistema nervoso. Isso não precisa ser só no final de semana, Não, toda hora, né? Toda hora. E antes de também entrar numa entrevista, de gravar um isso. vídeo para as redes sociais. E esse restaurar também é um hidratar, é um alimentar corretamente. E o hidratar não só tomando água diretamente, mas também tomar uma água indiretamente, que é uma inalação, uma nebulização. Você está com muito pigarro, você está com muito muco, coloca no aparelho do inalador, um soro fisiológico e suga a névoa do inalador. Esse sugar, você já vai estar trabalhando a laringe, vai estar trabalhando a adução e abdução da sua prega vocal e vai estar hidratando diretamente a onda mucosa, onde a prega vocal ressecada, ela tem uma amplitude menor. E quando você hidrata diretamente, ela acaba abrindo e aumentando essa amplitude da onda mucosa. Esse aumento da onda mucosa, dessa amplitude, traz um timbre muito melhor, aveludado, a pessoa tem mais rendimento na voz e menos esforço. Isso é importantíssimo. Não adianta só malhar, mas você tem que ter esse cuidado, esse equilíbrio que eu te falei dessa balança em tudo, né? Cuidar do exercício, do condicionamento, mas cuidar também da restauração, da hidratação, do corpo como um todo. Essa integridade, essa integração do corpo como um todo, Dani, que eu acredito. Ou seja, é uma dedicação, né? Dedicação. Olhar para a nossa voz, olhar para o nosso interior, mas entender que se a gente quer um crescimento profissional, se nós queremos ali, né, essa conexão maior com as pessoas também, a gente precisa primeiro se conectar com nós mesmos e se dedicar. Então, exercícios, procurar orientações. Então, aqui vai ficar o QR Code da Denise, o Instagram dela. Nós não tivemos aqui tempo, mas essa mulher, essa profissional maravilhosa, cuida aí, né, de grandes vozes do Brasil, está à frente aí há 25 anos do coral aqui de Maringá, das crianças, né? Então, pra gente ir finalizando, eu quero, assim, te agradecer imensamente. Deixa aí o seu contato, a sua mensagem final e sigam ela, estejam pertinho se você quer melhorar a sua voz. Está aqui, uma grande profissional. Obrigada. De coração gigante, cheia de Deus, né? Obrigada, Dani. Que eu tento sempre entender o que Deus quer de mim. E, ultimamente, eu venho trabalhando cantores católicos do Brasil todo, inclusive também evangélicos, mas eu sou chamada a fazer esse trabalho em Curitiba todos os anos com cantores do Brasil todo, então eu consigo reunir pessoas de todos os cantos do Brasil. Quando chegam, eu vejo que a maior desafio que eu tenho hoje é trazer quem é você. Então, dentro da voz, quando você quer começar a trabalhar a tua voz, quem sou eu? Né? O que Deus quer de mim? Qual é a minha missão? E essa pergunta, quem sou eu, já começa a trazer, remexer, fazer uma faxina interior para poder potencializar o que ele tem de melhor na voz, na comunicação e no timbre. E estamos aqui à disposição. Quero agradecer você, Dani, esse trabalho incrível que você faz,
onde eu sinto que você realmente cumpre o seu propósito. E ao você cumprir o seu propósito, você abraça as pessoas que chegam até você, vendo, você tem esse olhar, o teu olhar é maravilhoso, de enxergar a pessoa além, de não enxergar apenas só a comunicação, que vai de encontro, e por isso que Deus nos uniu aqui, que não é só enxergar uma prega vocal, é enxergar o que Ele tem como um todo. Então, que a gente possa realmente trazer às pessoas o que Deus nos pede, né? Amém. É esse nosso trabalho, nossa missão. Mas muito obrigada mais uma Amém. vez, que nós possamos fazer mais trabalhos Mais juntos. trabalhos, que a gente possa continuar, isso. que Deus nos dê sabedoria, né? Para Isso. lidar com tantas vidas na comunicação, na voz. Eu sou muito grata pela sua vida, sou muito grata e honrada hoje aí. Vocês viram, né? A Fona aí tá com a voz aí e ela esteve aqui. E eu quero dizer para você que eu quero afirmar, na verdade, esse compromisso aqui. Que esse é um desejo meu, melhorar cada dia mais a minha voz, mas melhorar nesse sentido de me sentir, né, melhor com ela e conseguir impactar outras pessoas. E o seu trabalho é fundamental. Então, que você possa estar cada vez mais presente na minha vida. Obrigada, que Deus, Dani. nos abençoe. Amém. E para quem aí já leu o livro, se você prestar atenção, o prefácio do livro Ouse Comunicar foi aí, né, elaborado, escrito com muito amor pela Denise. Então, nós temos realmente essa conexão. Indique o trabalho da Denise para outras pessoas. Ouse comunicar com a melhor voz que você possa ter. Gratidão. Você pode. Você pode. Gratidão. Tchau, tchau. Até mais.